e, portanto, é sempre melhor. Então, muito obrigado e muito boa tarde aos dois. E, portanto, esperemos que a professora Sofia, eu vou controlando de vez em quando aqui, quando ela aparece. Posso pôr aqui Sofia e assim, quando aparecer, aparece ali. Temos 17 participantes, mais nós já são 21 pessoas. Meu nome é Carlos Vieira, sou vice-presidente do ITREN, o Instituto de Transição Energética, um instituto criado, ainda há bocado estava a falar com a minha presidente, que está a assistir, mas que dispensa entrar nesta fase, e, portanto, começámos a atividade no dia 4 de janeiro, e, portanto, somos jovens, e, portanto, a nossa ideia é, de facto, fazer uma associação que é sem fins lucrativos, muito destinada às questões da investigação e publicações nesta área da transição energética. E, portanto, este é o primeiro evento, deste nosso, vamos chamar-lhe think tank, e tivemos, de facto, esta ideia, mais da Fernanda, que é a nossa presidente, Fernanda Marques, de tomar esta iniciativa. Portanto, quaisquer questões que queiram colocar, possam pôr no Q&A, e, portanto, eu vou gerindo. Estava a dizer que eu tinha aqui uns problemas de instabilidade online, portanto, de vez em quando isto é como todos, não é? Mas podem colocar as questões no Q&A. Penso que o bate-papo também estará aberto só para nós, palestrantes, portanto, se quiserem colocar alguma questão também, ou alguma sugestão, estejam à vontade. O Q&A é, de facto, o espaço ideal para as pessoas colocarem questões, que eu vou gerindo na medida do possível, porque às vezes não é fácil. Falar um bocadinho sobre os nossos convidados. Eu tenho aqui, fui fazer umas pesquisas, também nada de muito aprofundado, mas a doutora Ivone Rocha, por acaso é engraçado, eu sou da área de económica, sou de gestão, a professora Sofia também é da área de gestão, e o professor Quartinho e a doutora Ivone são da área do direito, portanto, embora já temos uma vida muito alargada, e, portanto, já entramos em vários, mas a nossa área core é esta. Portanto, a doutora Ivone Rocha é licenciada em Direito, pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Público pela Católica do Porto, tem várias pós-graduações, é responsável pela área de prática de energia, ambiente e recursos naturais, assessoria a entidades públicas e privadas, com enfoque no desenvolvimento de projetos de produção de energia, eficiência energética, economia circular, eficiência hídrica e água, licenças de emissão e mobilidade urbana. Entre várias coisas, é membro do Comitê Executivo da Federação Europeia das Associações de Direito da Energia. É o que está no site da Teles, e, portanto, é a sócia da Teles Advogados, e, portanto, se houver alguma incorreção, a responsabilidade não é minha, mas pronto. O professor Pedro Quartinho Graça é doutorado em Políticas Públicas pelo ISCTE, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, entre bastante outras coisas, publica imensas coisas, e, portanto, não vou estar aqui com essa exaustivamente. Investigador no Dinâmia 7 e no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiente da Universidade do Porto. Foi deputado, e é coordenador do mestrado em Governação e Sustentabilidade do Mar. A professora Sofia Santos, que eu vou ver se está cá, entretanto, podia ter aparecido aqui, entretanto, não. A professora Sofia Santos é coordenadora do curso de Finanças Sustentáveis, Finanças Verdes e Climáticas, tentei traduzir aquilo de inglês para português, é especialista em Finanças Sustentáveis e Clima, é analista certificada em ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, doutorado em Gestão, Banco e Ambiente, e licenciada e mestre em Economia, doutorada pela Middlesex University. Tem vários também artigos escritos sobre ética na banca, tem um artigo interessantíssimo sobre 2020, quando a economia mudou, porque tinha que mudar, não é? Portanto, que é a propósito até destas questões da pandemia, onde faz um artigo giríssimo sobre o que é que seria um mundo ideal, não é? Se as coisas tivessem sido muito mais colaborativas do que se calhar estão a ser, não é? Mas pronto, vamos ver como é que isto acaba no final do dia. Portanto, nesse sentido, o nosso webinar é relativo à regulação, governação e finanças sustentáveis, e o caso da economia do mar, ou seja, o nosso foco é, de alguma forma, falarmos nesta perspectiva, pelo menos convidarmos as pessoas a falarem nesta perspectiva da transição energética, que muito se fala e que ainda há imensa indefinição. Portanto, eu penso que há mais, pessoalmente, até
há muito mais indefinição do que definições claras. Ainda agora estava a ler um artigo que saiu da Economist, a propósito da taxonomia do que é transição energética e do que é economia verde, não é? Onde efetivamente o artigo era how to classify what's green and what's not. Não é? Por exemplo, temos esta discussão, que aqui não surge muito, mas que é relevante, a questão do nuclear. O nuclear é green ou não é green? Não é? E, portanto, são questões que agora vamos fugir um bocadinho, vamos sair como ainda não impuseram o nuclear no mar, vamos fugir um bocadinho a isto, mas de facto estas questões são questões relevantes. Eu sou, só para criar aqui eu estou ligado ao ensino profissional e estou envolvido agora num projeto europeu com a European Federation of Education Employers e com os sindicatos e em termos europeus, em que a ideia é, já cá está, a Sofia, ouvi aqui um clique e, portanto, já posso promover a palestrante. Cá está. E muito boa tarde. Isto quem dá aula já sabe, é como eu também. Isto aqui. Pronto, eu já fiz uma breve introdução e falei do seu currículo, brevemente. Estava só agora a fazer uma introdução aqui. Depois darei 5 minutos para apresentar. Vamos seguir a ordem do cartaz. Dr. Ivone, professor Pedro Couto Ingrácia e a professora Sofia Santos. Fazemos depois se quiserem uma apresentação, porque eu sei que o professor Pedro e a doutora Ivone têm uma apresentação. Não sei se a Sofia tem, não tem, pronto, sem problema nenhum. Portanto, o que eu estava a dizer estava a fazer aqui este enquadramento, esta questão da taxonomia das questões sobre what's green and what's not. Não é? Eu estava a dizer que um dos aspectos, eu estou ligado ao ensino profissional, sou vice-presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais e estou envolvido em alguns projetos agora na União Europeia, na Comissão Europeia, e de facto é esta importância de clarificar o que é efetivamente Blue Economy, portanto a economia do mar, e chegarmos a estas questões curiosas, que é um massagista que trabalha num hotel à beira-mar, é considerado economia do mar, um massagista que está no interior do país a fazer atividades, coisas, é considerado serviços pessoais, e portanto há questões que importa de alguma forma salientar, até porque efetivamente o turismo continua a ser a área mais relevante, pelo menos daquilo que eu tenho visto, a área mais relevante do ponto de vista económico. E lá está, desta transição e esta questão que é importante, e penso que daqui da nossa conversa e das questões que quem está a assistir pode colocar, a ideia era falarmos um bocadinho sobre para onde é que caminhamos nestas questões da transição energética, sendo certo que ainda há tanta coisa para esclarecer do ponto de vista, eu estou a usar a expressão que li em inglês, taxonomy, e portanto que é relevante numa primeira fase, e portanto eu aceitaria então, a doutora Ivone tem uma apresentação e portanto, certo? Estava a abanar a cabeça, disse-me que tinha, não é? Não, eu posso transformar a apresentação, até porque aquilo que me é mais gostoso, efetivamente, é partilhar o ecrã. A apresentação é um conjunto de reflexões, mas se quiser, podemos manter isto pode. num Não, registro informal de conversa. não, se quiser apresente, Posso? sem problema, tento, tanto que tenho que carregar no compartilhar a tela e depois escolher aí o... Uh, Eu acho que não vou conseguir e, portanto... É carregar no verdinho, não é? Cá em baixo o verdinho, não é? Exatamente. Essa parte foi mais fácil. E depois clica no canto superior esquerdo, onde aparece normalmente ecrã. E depois clica cá em baixo. Portanto... Se não, fazemos a registro. Eu acho que vou optar por... Então vá. Na plataforma Zoom nunca tinha experimentado e pronto, ficam todos a saber se dúvidas houvesse, que não sou nem gestora, nem engenheira e portanto já perceberam que sou mesmo advogada. Claro. Então diga, vá. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Felicito a Intrem, em boa hora que foi constituída, efetivamente. Alguém jovem teria posto este desafio, que é, fala-se muito de transição energética, fala-se muito de economia do mar, mas espelhar a transição energética na economia do mar é uma junção que lança aqui alguns desafios. A economia do mar, como referiu, quer dizer, é porque se faz em território marítimo e não em território terrestre, e, portanto, não pode ser exceção à transição energética e ela tem que existir. Com uma particularidade, eu acho, relativamente ao mar, porque
no mar, tal qual no território terrestre, temos que pugnar pela sustentabilidade económica, ambiental e social das atividades a desenvolver, mas no caso português, com este mar imenso, também temos que pensar no impacto geopolítico que ele representa e não basta fazer a soberania legal de alargamento da nossa plataforma, não há soberania legal efetiva se não houver soberania económica. Portanto, por isso é que o mar nos suscita esta particularidade de desafio em termos de transição energética. Sob o ponto de vista do direito, ele está sujeito àquilo que foi o virar da página, que é o Acordo de Paris, que passa a instituir a obrigação generalizada da descarbonização da economia e, portanto, as metas são para entrar em vigor. Obviamente que ainda há países onde se discute o que é a descarbonização da economia e o que são as energias verdes. Em França, ainda há pouco tempo, tenho um colega que me transmitiu a curiosa e bastante profunda discussão por causa precisamente do nuclear. Há quem defenda que o nuclear deve ser parte deve fazer parte da energia limpa. Não é uma posição com a qual eu concordo, mas, sob o ponto de vista teórico, jurídico, ela tem que ser equacionada, mas independentemente destas questões mais de definição, temos a definição geral de sustentabilidade e temos o propósito da descarbonização. Obviamente que descarbonizar não é eliminar o carbono, é compensá-lo e mantê-lo nos níveis que são desejados. E, portanto, a economia do mar não pode nem é exceção. Do ponto de vista e com impacto particular na energia, eu colocaria duas pressões e duas oportunidades, porque o mar é simultaneamente produtor, ou pode ser simultaneamente produtor e promotor da transição energética, na medida em que nele se pode produzir energia renovável em offshore, mas também as atividades são consumidoras energéticas e são más consumidoras energéticas. O transporte marítimo de mercadorias e de passageiros, com a tipologia de combustível que usam, causam bastante pressão sobre a questão energética a resolver e sobre a descarbonização que se pretende. E depois, quer dizer, porque o mar também é vítima do excesso de consumo de plástico, do excesso de emissões pela acidificação e, portanto, ele faz quase o pleno. E, sob o ponto de vista energético, colocando do lado do consumo, temos o caso dos transportes e da pesca, e colocando do lado da produção, temos a oportunidade das energias renováveis. E, portanto, há que pugnar pela limpeza, entre aspas, do consumo no transporte. Há zonas, nomeadamente no norte, que as restrições ao uso de determinados combustíveis já se fazem sentir. O uso de gás natural começa a ser falado e a questão que se levanta também tem a ver com a aplicabilidade de uma taxa de carbono, aliás, recentemente aprovada também em Portugal, em embarcações de determinada dimensão. E, portanto, há que pugnar o desafio da transição energética, sob o ponto de vista do consumo no mar, será sempre a substituição do combustível nos transportes e será sempre o uso eficiente energético por parte de todas as atividades do mar. Sob o ponto de vista da produção, Portugal já tem experiência, as energias das ondas, o eólico offshore, já tecnologia de fotovoltaico offshore,
não tenho conhecimento, nenhuma experiência em Portugal, mas ela já há quem pense nisso, e, portanto, há que desenvolver esta oportunidade, até porque ela é necessária, está plasmada na nossa Estratégia Nacional da Economia do Mar, está plasmada no nosso Plano Nacional de Energia e Clima, e, portanto, é algo que não deixa de ser uma oportunidade e um necessário complemento e uma necessária produção. Obviamente que o mar comporta, em termos de regulamentação e de legislação, nele confluem várias coisas e vários patamares, e, portanto, nem sempre é fácil. Nós temos a Lei de Bases do Mar, que foi alterada este ano, penso que até foi a primeira lei deste ano, foi precisamente uma alteração à Lei de Bases do Mar. Neles estão os princípios. Há um princípio importante que é da compatibilização das várias atividades, em que, dentro de um quadro de sustentabilidade ambiental, se deve eleger aquela que gera mais valor económico e aquela que tem mais resistência a ser compatível com outras atividades. Mas a verdade é que a coordenação entre os planos de situação e os planos de afetação nem sempre se vai revelar fácil, quanto mais avançarmos das iniciativas, e quanto mais investirmos no mar. E assim, em linhas gerais, em panorama geral, são as reflexões que deixo. O desafio energético no mar é uma realidade, a desenvolver sim, isso, sim. E tem constrangimentos, mas também tem vantagens. Já levantou aqui algumas questões que eu depois, se não forem suscitadas por qualquer um dos outros dois palestrantes, depois também colocarei. Mas então, seguindo a sequência do cartaz, o professor Pedro tinha uma apresentação e, portanto, ficássemos aqui nos 5, 10 minutos era bom. Portanto, penso que já está. Ok. O microfone, não sei se está com ele desligado, portanto. Boa tarde a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer, na pessoa da doutora Fernanda Duarte Marques e do professor Carlos Vieira, o convite muito gentil que fizeram para poder intervir neste webinar, nesta iniciativa pioneira no âmbito do Instituto da Transição Energética. Saúdo o seu aparecimento e esta feliz iniciativa. E saúdo também, evidentemente, os outros participantes, neste caso, a doutora Ivone Rocha, a doutora Sofia Santos, que tenho muito gosto com elas discutir questões como sejam estas relacionadas com a transição energética, regulação, governação e finanças sustentáveis nesta aproximação relativamente ao caso da economia do mar. O desafio que me foi lançado, em especial, foi o de trazer, a exemplo do que acontece com uma nova organização, uma nova associação, como é o caso do Instituto, trazer também uma nova iniciativa que, de certa forma, vai até ao encontro daquilo que a doutora Ivone Rocha há pouco referiu, de que o mar é mais do que apenas uma única coisa, ou seja, é um conjunto de várias coisas, não é? Ou seja, o mar não é apenas, como nós estamos habituados, talvez num passado relativamente recente até, não é só biologia, não é só geografia, é muito mais do que isto, ou seja, e daí a questão do desafio que me foi lançado de vir a te apresentar aqui o mestrado em Governação e Sustentabilidade do Mar, que precisamente tem como objetivo, e ele é lançado no âmbito daquilo que é a Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE. Escola de Ciências Sociais e Humanas, o ISCTE tem várias escolas, uma delas é precisamente a Escola de Ciências Sociais e Humanas, e é no quadro desta escola que o mestrado foi lançado, e trata-se de um mestrado novo, ou seja, que vai ter na prática a sua segunda edição neste próximo ano letivo. Isto porque, tendo sido autorizado pela A3ES em agosto de 2018, acabou por só iniciar a sua primeira edição no ano letivo de 2019 e 2020. O ano passado, por razões diversas, funcionou apenas o segundo ano, ou seja, estamos a funcionar neste momento para o segundo ano e para o próximo ano retomaremos os 2 anos normais, primeiro e depois o segundo ano. Aliás, temos já um conjunto de teses, que daqui a pouco já vos darei algumas notas sobre isso,
que vão ser defendidas pelos primeiros mestres neste âmbito. O que é este mestrado? Este mestrado, no fundo, é uma ideia nova, que reside à volta de duas palavras: governação por um lado e sustentabilidade por outro. Ideias condutoras centrais do mestrado, que no fundo são agregadoras da sua diversidade temática e da sua própria natureza de tipo interdisciplinar. E, portanto, no fundo, o que é que se pretendeu com este mestrado? Com esta nova formação do ponto de vista do segundo ciclo? Oferecer-se uma estrutura curricular que permite, no fundo, o contacto com um conjunto alargado e multidimensional de assuntos marítimos, com contributos metodológicos e disciplinares diversos. Ou seja, por exemplo, o direito, que há pouco foi referido, mas conjugar o direito com a economia, com a antropologia, com estudos internacionais, e é, no fundo, a conjugação destas várias áreas que permite que o mestrado ofereça unidades curriculares de natureza metodológica com caráter obrigatório e algumas optativas que neste momento não estão lançadas e que integram também, que são, no fundo, também lecionadas por um conjunto de docentes e conferencistas reputados, quer portugueses, quer também estrangeiros, e muito diretamente relacionados com as temáticas que vão abordar. Tem como objetivos formar quadros qualificados, no fundo contribuir também para a questão do combate à deficiência de literacia neste âmbito, para o desenvolvimento também de investigação científica sobre a governação do mar e depois responder a desafios de caráter metodológico relativos à investigação nas várias áreas que eu há pouco referi. As de economia, as práticas económicas, a parte jurídica, as normas, as instituições e depois também os aspectos sociais e culturais no âmbito da antropologia e de estudos internacionais. Este mestrado divide-se em 4 semestres, portanto 2 por cada ano, no total de 120 STS, é de características pós-laborais, funciona normalmente entre as 18 e as 22 horas. Já agora trago aqui estes pormenores porque são importantes, nomeadamente para divulgação. Trata-se de um mestrado que tem propinas, quer para a União Europeia, quer para os estudantes da CPLP dos PALOP, no primeiro ano, 2.300 euros, no segundo ano, 1.200 euros. Ou seja, mesmo do ponto de vista de valores e do ponto de vista até, devo dizer, da concorrência com um outro mestrado que é relativamente concorrente, não totalmente concorrente ao nosso, são valores muitíssimo mais baixos e, portanto, neste aspecto também, o ISCTE distingue-se também por ter tido a capacidade de oferecer um mestrado novo com valores que são mais facilmente, digamos assim, pagáveis por parte dos alunos interessados. Tem um plano de estudos que poderão aqui verificar que funciona à volta deste conjunto de unidades curriculares: Direito e Política Internacional do Mar e Globalização, Perspectivas Críticas de Antropologia Marítima, um seminário interdisciplinar, Direito e Política Internacional do Mar, Economia Marítima e Portuária, Gestão e Operações Portuárias e um seminário de investigação. Vou brevemente, eu trouxe aqui já também alguns nomes e também as fotografias das pessoas que vão no próximo ano letivo responsabilizar-se por estas temáticas. Vou brevemente apresentar o plano de estudos com algum detalhe mais. A professora Maria Inês Gameiro será responsável pela disciplina de Direito e Política Internacional do Mar, que tem as temáticas sucintamente descritas neste mesmo slide. A professora Cátia Miriam Costa abordará as temáticas do chamado mar e globalização, onde são apresentadas matérias muito recentes e atuais, no domínio precisamente da globalização nos temas relacionados com o mar, com a exploração dos efeitos de globalização na gestão dos assuntos do mar. Tudo isto é abordado nesta unidade curricular. Uma perspectiva diferente, que é uma perspectiva da antropologia marítima, e é o primeiro mestrado que traz precisamente uma perspectiva diferenciada daquelas áreas clássicas da economia, do direito. Aqui abordamos e entramos numa área de antropologia, com a apresentação de exemplos temáticos e estudos de caso relacionados com a importância histórica, ecológica e simbólica das zonas costeiras, culturas marítimas e da maritimidade. Temos ainda um seminário interdisciplinar que é assegurado por mim e pela professora Maria Eduarda Gonçalves, que tem, no fundo, a ver com a agenda de investigação nas diversas áreas disciplinares relacionadas com a governação e sustentabilidade e também auxiliar os alunos na escolha dos temas de pesquisa neste mesmo contexto. Eu assegurei também pessoalmente a disciplina de Direito e Política Nacional do Mar, com uma abordagem jurídica
das matérias conexas com esta realidade. O Vítor Hugo Ferreira abordará temáticas relacionadas com a economia marítima e portuária, com a apresentação de abordagens económicas aplicadas ao transporte do mar, logística em terra, critérios de decisão e natureza de estrutura económica, exploração de perspectivas das empresas de navegação nos operadores portuários, dos fazedores da opinião pública, ciclos de mercados, desempenhos financeiros, e ainda mudança tecnológica, evolução institucional e inovação. E o professor João Menezes abordará uma outra temática, gestão e operações portuárias, de enorme importância, onde são dados a conhecer conceitos básicos associados ao desempenho e gestão dos portos, identificação de modelos de negócios portuários e, ainda, no fundo, os principais elementos da gestão portuária. E ainda, um seminário de investigação que é dirigido pelas professoras Cristina Sousa e Teresa Esteves, e como podem ver temos aqui uma forte componente de docentes do sexo feminino neste mesmo mestrado, onde se faz a introdução dos mestrandos à investigação científica e metodologias de investigação, onde se apoia os mestrandos no desenho dos seus projetos e onde se facilita a identificação de temas e tópicos a investigar em governação e sustentabilidade apoiada na experiência profissional, mas também nos interesses académicos ou pessoais do próprio mestrando. Este mestrado está neste momento na terceira fase de candidaturas, ou seja, o mestrado já conheceu nos últimos meses 2 fases de candidaturas e neste momento estamos em curso com a terceira fase de candidaturas. Ainda há alguns lugares disponíveis, que esta fase decorre entre agora esta semana e o início do mês de junho. E, portanto, potenciais interessados em se candidatarem à frequência deste mestrado, e devo-vos dizer que temos um conjunto muito alargado, não só de portugueses, como muitos estudantes originários dos países africanos de língua oficial portuguesa, não é? Nomeadamente no âmbito da CPLP, que, aliás, com grande presença dos países com ilhas, ou seja, quer a Guiné-Bissau, quer São Tomé e Príncipe, com forte presença de alunos provindos destas áreas, nas suas diversas formações iniciais, e, portanto, este mestrado é uma oferta formativa nova, diferenciada, que espero que seja suficientemente atrativa para servir como também um bom exemplo no âmbito daquilo que é a transição energética e o contributo que, do ponto de vista académico, pode ser dado para esta mesma transição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que isto vai ainda, alguns dos temas que ali estão no mestrado ainda vão levar aqui alguma questão até ao final do nosso webinar. Agradeço a apresentação. Já conheço a professora Sofia Santos há uns anitos e é curioso que no mestrado não fala sobre finanças e, portanto, deve tocar lá num ponto, portanto, aqui ninguém se vai zangar e, portanto, eu há bocado falei, não sei se estava, penso que não estava aqui presente ainda, tanto que é co-coordenadora do curso de Sustainable Finance, Green Finance and Climate. É co-coordenadora com a professora Clara Raposo, portanto, não é com uma professora qualquer, não é? Portanto, do ISEG, e, portanto, se calhar no meio disto tudo, quererá dizer alguma coisa, portanto, feel free to apresentar o que quiser. Agora, claramente que a Sofia Santos é nesta área hoje em dia de como é que se financia isto tudo e quais são as que devem estar por trás lá está, ou seja, a professora Ivone Rocha há bocado falou das questões das decisões, como é que as decisões se tomam e tudo mais, e a conflitualidade que existirá certamente. No final do dia, tudo isto tem que ter um financiamento e, portanto, penso que não sei se era isso que a professora Sofia Santos ia falar, mas calculo que aproveita a onda e, portanto, já agora também pode fazer a sua defesa da sua dama, neste caso do curso que coordena, e, portanto, e obrigadíssimo por estar aqui connosco hoje. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Ora bem, o tema que me chama é o tema do financiamento sustentável, a designação mais comum internacional é o Sustainable Finance, e basicamente é preciso termos em conta que muita regulação está a sair a nível europeu, portanto, quando se fala destes temas do financiamento sustentável, já estamos noutra fase, portanto não estamos na fase do voluntariado, nem estamos na fase em que os bancos ou as instituições fazem apenas relatórios de sustentabilidade, estamos numa fase em que os rácios prudenciais da banca e dos seguros vão estar relacionados com a exposição que têm aos riscos ambientais. É importante perceber
perceber que a regulação que já saiu e que entrou em vigor a 10 de março, o público-alvo são fundos de investimento, private equities e venture capital e alguns seguros com alguns produtos financeiros e apesar de ser uma regulação ainda leve, já embateu de frente, porque ninguém estava, apesar de já ser uma regulação que já tinha saído em 2019, lá está, são temas novos e portanto são sempre deixados um bocadinho para a última da hora, mas só para se ter uma ideia que ao nível dos fundos de investimento, à data de hoje já são obrigados a reportar, a colocar na sua internet como é que incluem os riscos ambientais e sociais na sua política de investimento, como é que a sua política de remunerações está também linkada a essa análise de risco ambiental e social, e muito em breve vão ter de colocar e de divulgar qual é como é que vão fazer a sua due diligence nas empresas em que investem, e têm o ano 2022 para começar a reportar um conjunto de informação ambiental e social que já está identificada, que pode sofrer alterações porque ainda não é um regulamento aprovado pela Comissão Europeia, mas é o documento que existe de draft, e portanto são informações muito específicas que vão desde as emissões de CO2, isso é o mais fácil de tudo, apesar de tudo, e já é difícil, a percentagem de renováveis utilizadas, a intensidade energética, enfim, são 14 indicadores obrigatórios que todas as empresas vão ter de reportar. Isto na ótica dos fundos e nas empresas em que estes fundos investem. Na ótica da banca e na ótica, portanto, das PMEs e até das grandes empresas, que as grandes empresas estão muitas dentro destes fundos, não é? Há que ter noção de que tanto os fundos como os bancos vão ter de começar a reportar como é que estão alinhados com a chamada taxonomia da Comissão Europeia. E o que é a taxonomia? A taxonomia é a definição do que são atividades sustentáveis. Atividades sustentáveis são aquelas que têm uma contribuição para os componentes ambientais, sociais e de governance, e a Comissão Europeia começou por definir a parte ambiental. E daí que o que temos em cima da mesa é a definição do que são atividades ambientalmente sustentáveis. Porque começámos pelo ambiente, iremos também ter uma taxonomia social e uma taxonomia da governação. E, portanto, onde estamos hoje é o que é uma atividade ambientalmente sustentável. Isto porquê? Porque os fundos vão ter de dizer que o meu portfólio está X% alinhado com a taxonomia, e os bancos também vão ser induzidos a conseguir dizer que X% da minha carteira de empréstimos também está ou não alinhado com a taxonomia. E o que é isto, afinal, de atividades ambientalmente sustentáveis? Uma atividade pode ser considerada ambientalmente sustentável se contribuir significativamente para pelo menos um dos seguintes 6 objetivos ambientais. Contribuir para a mitigação climática, adaptação, prevenção da poluição, a defesa dos recursos marinhos, economia circular e reciclagem e serviços de ecossistemas. E não pode danificar significativamente nenhum dos outros objetivos. E tem de cumprir com um conjunto de requisitos sociais básicos, que às vezes não são tão básicos assim, mas que são, e tem de cumprir também com as definições técnicas da taxonomia. Ora bem, tudo isto é muito elaborado porque as definições técnicas foram feitas por cientistas. E já saiu os atos delegados para a mitigação e adaptação, ou seja, a especificação técnica de como é que algumas atividades podem ser consideradas ambientalmente sustentáveis para a mitigação e para a adaptação. Cada um destes atos delegados tem cerca de 200 páginas e foram feitos por cientistas, portanto, os economistas, os gestores e os financeiros não conseguem ler o que está lá, e portanto é preciso aqui juntar a componente da ciência, dos engenheiros, dos biólogos, e traduzir aquilo para uma linguagem que a banca consiga interpretar. De qualquer forma, e sem ir a este detalhe, coloquemos, isto já vai, e deixa-me só adicionar que a partir de junho a EBA, a Autoridade Europeia Bancária, recomenda que todos os bancos já comecem a incorporar os riscos ambientais e sociais e de governação na concessão de crédito, e em junho de 2022 há uma atualização de uma diretiva de requisitos de capital em que diz que os riscos ambientais, sociais e de governação deverão ser atualizados e vão ser incorporados. Portanto, temos uma recomendação e daqui a um ano temos uma diretiva, uma renovação de uma diretiva em que inclui estes temas.
Portanto, o que está em cima da mesa é uma mudança radical do sistema financeiro, e desta vez não fui eu que sugeri, foi a Comissão Europeia, portanto, melhor do que isso é difícil, e que basicamente os bancos vão ter de começar a classificar os seus empréstimos. Portanto, eu sou uma empresa de têxtil e vou lá pedir um empréstimo para aumentar a minha capacidade. E então vou ter um questionário, e o questionário vai-me perguntar para qual destes 6 objetivos é que a sua empresa contribui? Para a mitigação, para a adaptação, reduz a poluição, reduz os resíduos, e a empresa vai ter de justificar, vai ter de dizer. Vai perguntar as emissões de CO2, se tem, se não tem. A análise de risco interna vai atribuir um rating ambiental e social ao projeto, e a dada altura isso vai ter de ter uma repercussão ao nível da taxa de juros, e a dada altura isso vai ter uma repercussão no rácio prudencial, porque os rácios vão estar associados à exposição que a banca tem a determinados projetos, e portanto quanto mais baixo for o rating ambiental e social, maior é a exposição a um risco. Portanto, é isso que está em cima da mesa, o que é muito exigente. As PMEs poderão sentir que numa primeira fase vão ter alguma dificuldade em perceber isto, porque vão talvez perceber que isto seja uma imposição da banca, quando na realidade não é uma imposição da banca, decorre de uma expectativa a nível europeu, e as PMEs não se podem esquecer do seguinte, que estes requisitos não é só a banca que vai começar a pedir, qualquer apoio público vai ter também de estar alinhado com esta taxonomia. E para finalizar, chamo a atenção que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência é muito explícito nos documentos europeus que existem, em que diz que os investimentos não podem danificar significativamente o ambiente, nenhum dos 6 objetivos ambientais, ou seja, a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência não pode danificar significativamente nenhum daqueles 6 objetivos ambientais. E nos documentos há um exemplo muito concreto, isto são documentos da Comissão Europeia, e o exemplo que eu vou dizer é um exemplo que está escrito no documento da Comissão Europeia, em que refere, por exemplo, o financiamento a uma estrada. O financiamento a uma estrada não é de óbvio que possa ser financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Porquê? Porque naquela estrada que se vai construir vai aumentar as emissões de CO2, que antes não passariam por lá, vai implicar que o trânsito divirja de uma área que até criava mais emissões de CO2, e aquela estrada vai promover uma diminuição das emissões de CO2, ou não? Ou existe um plano de compensação das emissões e, portanto, temos um projeto que temos emissões, mas por outro lado também tem um projeto de compensação das emissões para que elas sejam no mínimo zero ou muito próximas do zero. Portanto, só para chamar a atenção que toda a gente fala do Plano de Recuperação e Resiliência como se fosse a solução do mundo e do país, e eu ainda não ouvi ninguém dizer isto. Está escrito em vários documentos, existem templates que têm de ser preenchidos, está tudo disponível. Eu ainda não ouvi ninguém falar de que o Plano de Recuperação e Resiliência tem de cumprir com a taxonomia, nomeadamente não danificar significativamente nenhum dos 6 objetivos ambientais, e portanto é preciso ter noção disso. E como dentro dos 6 objetivos ambientais também temos a questão dos oceanos e do mar, mas que ainda não temos uma taxonomia definida, portanto ainda não temos essa definição, só nos podemos guiar pelas grandes linhas que já estão no regulamento, mas que ainda são muito genéricas. Termino aqui dando esta ênfase de que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência está focado nessa matéria, e portanto há aqui a questão de todo o próprio financiamento comunitário também ter de se cumprir com a taxonomia, porque não faz sentido ter umas regras que obrigam o setor privado a fazer uma coisa e depois temos o setor público a fazer outra. Portanto, todo o financiamento público português deveria cumprir com a taxonomia, e isso já está escrito a alguns nos documentos europeus. Muito obrigado. Já lançámos aqui uma série de questões que levantam aqui. Eu como sou da parte financeira, portanto, eu dizia no início que temos aqui dois das economias, eu sou de gestão, que é eu e a Sofia Santos, e depois 2 da área do direito, com tudo o que tem de bom também. Eu aqui, de facto, há essa preocupação que é, eu há bocado também estava a dizer isso, ou seja, esta questão da taxonomia e a questão de muitos documentos que estão em consulta pública. Eu estou do lado, tenho várias funções, mas uma delas é na área do ensino profissional, e esta questão dos green skills hoje em dia é claramente importante definir. Ou seja, mesmo aquilo que é os apoios, a maior parte do ensino profissional é financiado ou pelo Orçamento de Estado português ou pela Fundo Social Europeu, e vai continuar a ser assim. Mas lá está, mesmo essa definição de quais são os cursos a privilegiar ou a apoiar, obviamente que tem que ter um impacto, e penso que foi claro, foi muito rápido, que
a Sofia Santos, eu tentei tomar notas e não consegui, mas para ela está ali tudo muito pum, 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 pum. E aí depois de retomar isto mais tarde. Agora, efetivamente, percebemos, e agora saltando aqui um bocadinho para o direito, quais são as perspectivas, que calhar perguntava à Ivone Rocha, quais são as perspectivas em termos legislativas, até porque é uma das suas áreas de intervenção, quais são as perspectivas em termos de timings. E se isto de facto, e agora também lançando aqui uma questão mais genérica, que depois quem quiserem os três comentar, que é, isto é muito interessante, muito giro, mas ainda agora estava a ver aqui, estava hoje no Jornal de Negócios, o Thierry Breton, o comissário europeu, a dizer que a União Europeia tem que deixar de ser ingênua, não é? Fazer aqui uns comentários, porque de facto no papel as coisas vão ficar magníficas, não é? Agora a questão é, nós não nos arriscamos depois a perder investimentos, e porque a realidade de uma empresa portuguesa em Portugal pode ser uma, a realidade de uma empresa portuguesa a investir noutro país qualquer, onde se calhar não cumpra com nenhum destes 6 critérios, é outra, ou seja, como é que isto se audita. E quando se reporta, ainda há bocado a Sofia Santos estava a falar sobre isso, quando se vai preencher lá as casinhas, não é? Aquilo é auditável, ou eu posso lá pôr umas coisas magníficas, não é? Como as borboletas, aquilo é tudo muito bonito, e a minha empresa têxtil não vai poluir nenhum rio, não só não vai poluir, como ainda vai tornar o rio mais puro. Portanto, como é que as coisas depois são auditáveis, não é? Penso que esse também é um papel importante, que eu acredito que muito disto vai depois ser refletido nos sistemas de certificação de qualidade, e portanto nas ISOs, e portanto, ou se calhar já estão alguns deles, mas de facto, do ponto de vista legal, começando pela doutora Ivone Rocha, qual é a perspectiva que temos em termos de timings, não só da legislação, bem, em primeiro lugar com a legislação europeia e depois com a legislação portuguesa. E depois, para o professor Coutinho Graça também, já para ficarem com esta questão, quando é que se estima que se feche o processo todo da plataforma continental? Como é que isto se vai processar? Porque ainda há muita litigância, até nós e os espanhóis andamos ainda sempre às turras, ali por causa das ilhas ali de baixo, não é? Quais são as perspectivas também que se antevêm? Portanto, um bocadinho parte jurídica. Doutora Ivone. Muito bem. Sob o ponto de vista legislativo, eu devo dizer que isto não é futuro, já é presente, e nós já temos o quadro legal completo ou quase completo, para dar corpo a todos estes objetivos. Portugal já apresentou o seu plano para a energia e o clima, a União Europeia já pôs cá fora o pacote energético, as diretivas estão a ser transpostas e, muito recentemente, nós pela primeira vez temos uma comissão que elegeu como prioridade a valorização económica do capital natural e o desafio da descarbonização e da European Green Deal. Mas há aqui um salto qualitativo muito importante que está em curso e que tem a ver com a legislação do clima. Ou seja, neste momento, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, o clima passa a ter tutela, tal qual o ar, a água e o território, ou seja, passa a ser também um bem jurídico. Isto é extremamente importante para fundamentar determinadas decisões e dar corpo a todas estas exigências que a Sofia acabou de referir. Portanto, sob o ponto de vista legislativo, eu diria que estamos quase prontos. Sendo certo que estou a falar agora em termos de abrangência, ou seja, falta dar corpo a um plano de descarbonização de todas as atividades, não basta ser através do financiamento, elas têm que ser através de obrigações efetivas. Um dos pilares que vai estar em discussão na próxima COP é precisamente a criação do mercado voluntário de carbono, e portanto há que, precisamente pela necessidade de disseminar a descarbonização, tendo em conta que uma das questões que foi levantadas a propósito dos limites do protocolo de Kyoto foi precisamente o facto de ele ter conseguido descarbonizar ou promover a descarbonização de determinado setor industrial, mas como não promoveu a descarbonização do consumo, tivemos alguma deslocação industrial para ir ao encontro daquilo que referiu sobre a localização do investimento. Mas devo dizer que em termos internacionais mesmo, a China tem sido
bom aluno, deu um salto qualitativo nesta matéria. E também há vários sinais de que as coisas estão a mudar e não vão ser como antes, e portanto muito mais, tudo isto já é uma realidade. Participei numa task force de constituição daquilo que se pode definir por arbitragem internacional, para dirimir arbitragem internacional climática, que é precisamente para dirimir os litígios climáticos, neles incorporados os litígios decorrentes dos danos ambientais, os litígios decorrentes do risco ambiental, dos cumprimentos dos contratos, etc, etc. E, portanto, provavelmente os investimentos internacionais vão passar a ter que equacionar se estão a cumprir ou não com os seus parâmetros, se estão a ter em conta ou não o risco ambiental, porque o seu litígio, aquilo que possa vir a decorrer de um incumprimento de algum contrato internacional, vai ter que ter, e portanto pode ser limitado precisamente pela falta do requisito do cumprimento de uma dessas obrigações de sustentabilidade. E, portanto, isto é sinal de que as coisas já estão a acontecer, não é futuro, é presente, e portanto, sob o ponto de vista legislativo, a União Europeia está a criar toda a sua malha no sentido de tornar o Acordo de Paris efetivo, mas não é só a União Europeia, e também, obviamente, Portugal também está a pugnar por o fazer. Dou como bastante positiva a lei do clima, e para mim é aquilo que faltava ainda completar em termos de conceitos jurídicos para fazermos quase o pleno, porque temos a tutela da água, temos a tutela do ar, temos a tutela do ruído, temos a tutela de todos os elementos que fazem parte ou que podem compor o chamado dano ambiental. Não tínhamos o clima, e esta questão é bastante importante. Obviamente que, como a Sofia referiu e muito bem, também vamos ter um pacote de financiamento, não só português como europeu, ou melhor, europeu, e em Portugal o PRR e muitos outros quadros de apoio financeiro, e todos eles vão ter que pressupor a sustentabilidade. E, portanto, isto é sinal de que não são intenções, é efetivo. O investimento no mar não pode ser a exceção, não é seguramente a exceção, e como referi, ainda que de uma forma mais complexa, porque o mar tem outros desafios regulatórios que o território não tem, a produção energética renovável offshore terá que ser uma realidade, entre outras coisas, o próprio hidrogênio e a própria Estratégia Nacional do Hidrogênio, na medida em que vai pugnar por fazer essa necessária complementariedade para aquilo que não é possível eletrificar, e portanto penso que não estamos a falar de futuro, estamos a falar de presente, e se me perguntaram um calendário, eu acho que o calendário já está. Muito bem, depois podemos aqui fazer... Desculpa, ela teve aqui uns problemas de rede. Professor Pedro Coutinho Graça. Muito obrigado, agradeço. A pergunta que eu aproveitava antes de responder à sua pergunta. Eu vi que há aqui um participante que me fez aqui uma pergunta, penso que também teve acesso, pode ter utilidade para alguns outros participantes. Nessa medida prefiro responder de voz em vez de estar a fazer uma resposta por escrito ao participante. Pergunta-me o participante se é possível a inscrição em unidades curriculares isoladas para as UCs, ou seja, as unidades curriculares de mestrado em coordenação e sustentabilidade do mar. O ISCTE normalmente permite a inscrição em unidades curriculares isoladas. Neste caso especial deste mestrado, eu agradecia que fossem contatados os serviços do Secretariado das Escolas de Ciências Sociais e Humanas. Eu, pessoalmente, enquanto diretor do mestrado, não obstaculizo essa possibilidade de inscrição. Presumo que este participante esteja a perguntar numa perspectiva, se calhar, de não apresentar dissertação, mas de querer, por um interesse específico numa determinada matéria, assistir
a essas unidades. Portanto, numa perspectiva não de completar o mestrado, presumo que seja essa a questão. Eu pessoalmente não me oponho. Se do ponto de vista administrativo não houver também qualquer problema nesse aspecto, não há qualquer limitação em que essa frequência possa ser feita. Como digo, agradecia que fosse contatado o secretariado da escola para uma melhor informação relativamente a esta matéria. Relativamente à pergunta que o professor Carlos Vieira fez relativamente à questão do projeto de extensão da plataforma continental, neste caso da proposta portuguesa. Eu vou tentar recordar-me das datas de memória e assim veremos como o tempo passa. Se a memória não me atraiçoou, o projeto português, o projeto de extensão da autoria de Portugal foi apresentado em 2009 já. E começou apenas a ser analisado no âmbito da ONU, que é nesse âmbito que ele está a ser analisado, em agosto de 2017. Portanto, veja-se como o tempo passa e como estes procedimentos são procedimentos lentos. E a perspectiva era, na altura, pelo menos eu lembro que em 2018, um ano depois, a perspectiva seria de que este processo estivesse encerrado até 2021, lembro-me disso também. A verdade é que estamos já em 2021 e, por razões diversas, esse processo ainda não está encerrado e eu devo dizer que, pessoalmente, acho que não encerrará tão cedo. Eu apontaria pelo menos mais um ano e meio, se calhar 2 anos, se calhar só em 2023 é que teremos este procedimento encerrado. Eu recordo também que não foi apenas, como é de calcular, Portugal que apresentou pedidos de extensão, a maior parte dos países com costa marítima o fizeram, e portanto os nossos vizinhos espanhóis, Marrocos, Filo, são os nossos dois. Eu penso que o professor Carlos Vieira há pouco até referiu um eventual problema que existiria no âmbito penso que falou das ilhas, no âmbito da extensão das desertas, sim, ali embaixo com as Canárias, sim. Falar das selvagens, não das desertas. Das selvagens, sim. Mas não se preocupe que as selvagens não têm problemas de maior relativamente à questão da plataforma continental. Têm realmente problemas noutra perspectiva, que é da questão da sua classificação jurídica e na questão da zona económica exclusiva. Mas no que diz respeito à plataforma continental, essas questões foram solucionadas em Portugal e Espanha de uma forma prévia, antes da apresentação dos respectivos projetos e, portanto, nesse projeto de extensão e nessa medida não vai interferir. Temos já problemas que nos bastem relativamente a isso, mas noutra área, não especificamente neste caso. E, portanto, para tentar, de certa forma, resumir a questão, quando é que nós teremos notícias? E se é que vamos ter boas notícias? Também não é garantido que tenhamos boas notícias. Pode haver, embora com alguma surpresa, mas poderá haver aqui, nós temos algumas zonas, de certa forma, conflituantes, apesar de todo o esforço que foi feito para dirimir eventuais problemas numa fase prévia com a Espanha, não tanto com Marrocos, nesse aspecto mal, na minha perspectiva, mas pode acontecer que haja ali uma determinada zona que, efetivamente, dentro daquilo que é a atual zona económica exclusiva por força da Madeira, mas não das selvagens em especial, pode haver ali um cantinho do lado esquerdo do mapa, digamos assim, que seja problemático. Mas, à partida, penso que poderão existir mais problemas em nível da extensão, curiosamente, com algumas ilhas dos Açores, do que com algumas classificações, não vou agora aqui detalhar as questões, do que propriamente com a Madeira. Não deixa de ser curioso para a perspectiva que normalmente existe, que o problema está a sul, está na nossa fronteira fundamentalmente a sul, chamada a nossa última fronteira, que é a fronteira que, no fundo, fronteira marítima, digamos, nossa também, entre aspas, porque a questão do mar europeu, tudo isto é colocado em causa, de certa forma. Mas, enfim, vamos usar aqui estes termos, mas, portanto, não prevejo que existam, no aspecto específico da extensão da plataforma continental, problemas de maior relativamente à zona da Madeira. Poderá haver alguns acertos e, portanto, no fundo, aquilo que foi o pedido de extensão de Portugal não quer dizer que seja aquele pedido que vai ser 100% aceito. Pode haver e vai haver, seguramente, aspectos que irão ser alterados e, portanto, logo veremos o que é que vai acontecer. Agora, quando vier a decisão, nós teremos, digamos, uma nova dor de cabeça, que é aquela de saber o que fazer com tanta água, não é? Como se costuma dizer, ou seja, se já temos tão poucos meios, apesar de algum esforço nos últimos tempos,
para fiscalizar e para, no fundo, gerir tudo aquilo que é já a nossa grande zona económica exclusiva, quanto mais se é esta a crescermos uma extensão da plataforma continental que vai alargar brutalmente, no fundo, a zona em que Portugal terá coisas a dizer, nomeadamente no que diz respeito também aos aspectos de exploração. No fundo, é estes aspectos que estamos aqui a abordar relacionados com a economia do mar. Eu saliento esse ponto que é interessante, até isto é quase uma conversa sobre geopolítica, porque a doutora Ivone, logo de início, quando falou da soberania económica e da soberania da plataforma, ou seja, isto conjugou uma coisa com a outra, ou seja, nós podemos estar a dizer que temos uma grande plataforma, mas depois, e o professor Pedro Coutinho Graça agora falou de que é uma plataforma portuguesa / europeia, não é? Portanto, a certa altura, tornamos-nos um dos maiores países do mundo, é um facto, não é? Do ponto de vista da gestão, e agora a minha pergunta, se é que faz sentido fazê-la, mas a gente pode fazer sempre as perguntas que quiser, até porque mais ninguém coloca questões, falando das questões práticas, a minha pergunta para a Sofia Santos é se não haveria aqui, do ponto de vista do financiamento, se não haveria aqui uma porta aberta interessante, até para, a gente sabe que o capital não tem pátria, não é? O capital hoje em dia circula de uma forma perfeitamente livre, não é? E se não haveria também aqui uma oportunidade interessante do ponto de vista do financiamento, até porque também referiu que isto não estamos a falar de banca, estamos a falar de fundos de investimento, estamos a falar de capital de risco, todo tipo de gente que gera dinheiro para investimentos específicos, não haveria aqui uma oportunidade até de criar aqui um cluster financeiro em Portugal que pudesse de alguma forma ser uma alavanca para depois a potenciação da exploração, vamos chamar de exploração, no bom sentido, entenda-se, desta plataforma, desta soberania económica. E, portanto, não sei se gosta da pergunta ou não, mas fica aqui, como é o melhor do dinheiro, fica aqui o desafio, não é? Mulher do dinheiro não sou, mas... Mas pronto, percebeu a boca, não é? Percebeu a piada. Percebi. Ora bem, isso já foi, quer dizer, o mar não é um tema que eu domino, mas sei que isso já se tentou fazer no passado, portanto já se tentou criar um fundo para proporcionar os investimentos nesta nova área. O que é que eu acho? Vamos lá ver, o tema do mar e fundos de investimento. Em Portugal, quer dizer, noutros países isso já acontece, existe muito uma coisa chamada blended finance, no fundo é uma mistura de várias fontes de financiamento para se financiar um projeto, e daí o nome blended, que é tudo misturado. E que em certos projetos, em certos temas em que existe um maior risco financeiro, essa blended finance é o que faz sentido. E um blended finance, ou seja, nós podíamos criar um fundo de blended finance em que tivesse algum financiamento por filantropia, algum financiamento de fundações, algum financiamento público, algumas garantias públicas e algum investimento privado. Porque, na minha opinião, um fundo para a economia azul só se consegue criar se tiver esta composição, porque a banca privada não vai entrar porque é demasiado risco e nem pode, do ponto de vista dos rácios de capital e de todas as regras que tem de cumprir, era colocar as nossas poupanças em risco e, portanto, não é possível, não faz parte da filosofia da banca tradicional investir em projetos de elevado risco. Para isso há os venture capital, para isso há as capitais de risco, elas também têm de cumprir com estes critérios de sustentabilidade que eu agora já acabei de referir, mas por outro lado também tem uma propensão ao risco maior, mas não há dúvida que no mar o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de elevados níveis de investimento em investigação e tecnologia, até conseguir identificar e ter esse produto e gerar produtos que consigam ser escalados e vendidos num determinado mercado. E para este tipo de investimento, para este tipo de abordagem, o que é que nós temos? É para isso que existem também muitos dos fundos comunitários, não é? Para a questão de desenvolvimento, de investigação e inovação de protótipos e de produtos e testar o mercado e depois então expandir tudo isso. Portanto, eu na área do mar, que lá está, eu não tenho conhecimentos particulares, específicos, apenas daquilo que vou lendo e tendo em conta mais aquilo que eu conheço do setor financeiro, acho que um fundo dessa natureza só será possível de ter algum sucesso se tiver uma grande componente de dinheiro, de investidores que estão dispostos a correr o risco da coisa não correr bem, podendo a coisa correr bem.
Porque o setor privado não vai investir, não vai colocar as dimensões de capital que é necessário num projeto que tem um elevado risco. E, portanto, a única forma de minimizar e diminuir esse risco é o quê? É ter uma parte do capital que é donativo, parte de fundações, isto é muito comum, ter algumas fundações que também investem, e se tiverem algum retorno têm, mas se não tiverem, também não é por aí, faz parte da sua filosofia de investimento, e isto existe, isto não é utopia, isto o que os Estados Unidos estão cheios de investimentos, de fundos deste tipo, em que têm os Bill Gates da vida e outros afins a colocarem alguns milhões, porque percebem que é essa a forma de depois alavancar o setor privado e alavancar então o desenvolvimento de novos produtos. E para responder a essa pergunta em particular, eu só vejo um fundo desta natureza. Agora perguntam-me quais são as fundações, quais são os filantropos em Portugal que poderão ter disponibilidade para investir em grande quantidade. Se calhar não são portugueses, se calhar são estrangeiros. Portanto, se calhar tem-se de buscar uma mistura de financiamentos públicos, europeus, garantias do Estado português, filantropia, fundações e depois uma parte de venture capital e outra parte de banca, em que a parte da banca é garantida de que vai ter o retorno, nem que seja pelas garantias públicas, porque senão a banca não entra. Eu só gostava de sim, diga. Duas coisas, quer dizer, porque eu acho que o dinheiro acaba mais ou menos por vir. O que eu acho é que não podemos estar à espera que o processo de reconhecimento da plataforma finalize. A nossa plataforma já é suficientemente grande, mas é daquelas coisas que eu acho que terá que ser constituído um consórcio, deveria ser constituído um consórcio nacional que, com a participação da investigação e dos stakeholders económicos, precisamente para capitalizar o investimento e termos, exercermos ou defendermos essa soberania. E é ainda extremamente importante a realização dos tais planos de afetação. Por exemplo, por que não fazer um plano de afetação de uma área da exploração de energia renovável offshore, onde a avaliação de impacto ambiental é feita já para o plano todo, para aquela área que está afeta, facilitando depois o investimento já de si bastante intensivo e dando segurança e estabilidade a quem pretender lá colocar os projetos. Portanto, passa também por esta forma de planeamento, que é algo que às vezes em Portugal temos alguma dificuldade em fazer, mas pronto, as pessoas têm que aprender a juntar-se, a cooperar e a organizar-se. É só o mais cedo. Não, e só agora, é que a principal dificuldade do Blended Finance é exatamente essa, é sentar as pessoas à mesa que têm políticas de investimento diferentes e que respeitam as políticas de investimento que cada um tem e que todos saem a ganhar, porque cada um tem a sua política de investimento. E isso em Portugal é muito difícil fazer, é muito difícil sentar-se à mesa pessoas que têm objetivos diferentes e que lidam bem com os objetivos diferentes e que aquele projeto consegue ser montado de tal forma a que os objetivos diferentes de todos sejam alcançáveis. E, portanto, concordo com a Ivone de que o principal problema para isto é a cooperação e perceber que eu posso fazer parte de um projeto em que eu não quero retorno, porque a minha filosofia de investimento como filantropia é exatamente essa, mas eu, como banco, quero retorno e também posso fazer parte do mesmo projeto. E estas entidades darem-se bem nessa abordagem e ainda existir um Estado que compreende que o banco precisa de salvaguardar as poupanças dos seus depositantes e que, portanto, dá-lhes uma garantia caso a coisa corra mal, o banco nunca vai perder dinheiro nem nunca vai colocar em causa as poupanças que todos nós temos lá depositadas. Tínhamos mais 10, 15 minutos para fechar, dentro daquilo que tinha sido o programa. De facto, o que estão a dizer, eu até tive este debate com algumas pessoas, que sou da Ordem dos Economistas, e a questão, porque é que toda a gente criticava que o Estado português tivesse, que o PRR representado de Portugal fosse tão estatizante. E, de facto, ouvindo-vos, começamos a perceber porque é, porque, de facto, há aqui uma série de condições e de critérios que, à partida, as empresas privadas, por si só, não vão conseguir conseguir, não é? Não vão conseguir conceber
a ideia. Por isso é que, de facto, concordo plenamente, por isso é que a minha pergunta há bocadinho era muito mais na possibilidade, efetivamente, que o dinheiro não tem pátria, de se criarem estímulos fiscais, do ponto de vista até de tipo como os irlandeses fizeram com a parte, por exemplo, das patentes e toda a parte de propriedade industrial, e que faz deles terem um PIB tremendo, um PIB um pouco falso, é um facto, porque é um PIB meio... Já, há o PIB real e o PIB das empresas tecnológicas americanas, na sua grande maioria, mas de facto há aqui uma... Entende-se que há aqui uma... E de facto com a saída do Reino Unido, portanto da União Europeia, com o Brexit, poderia de facto haver aqui um momento interessante, um bocadinho fora da caixa, de conseguir criar condições aqui fiscais, por exemplo, em que o Estado português poderia dar o kickback, vamos chamar assim, a quem parqueasse aqui a sua gestão financeira destes projetos, não só para Portugal, mas para outros países, porque de facto esta é a grande questão, ou seja, porque quando falamos de garantias, o Estado pode dar garantias porque no final do dia o Estado, que somos nós, não é? Mas é o Estado, é que é o dono da plataforma, não é? E portanto, se eu tenho um problema de garantia de colaterais, quem tem os colaterais é o Estado português, não é? Que no final do dia tem ativos que venham... Este é um problema adicional, que é a valorização económica. A Sofia escreveu, ou pelo menos partilhou, uma questão sobre as International Financial Reporting Standards, em termos de avaliação, qual é o impacto económico que isto tem. Nós, às vezes a gente diz... Eu sou professor de finanças e, portanto, às vezes nós dizemos mas as empresas estão falidas, ou o Estado. Não. O problema é que muitas vezes o Estado e as empresas não têm refletidos nas suas contas os intangíveis que criaram. Não é? Eu, como venho do futebol, sei perfeitamente o que é um intangível, que é o contrato de trabalho de um jogador da bola, quando é miúdo, quando foi gerado na academia. Estou a falar nisso para perceber que há um intangível associado àquilo que vale zero nas contas da empresa. Não é? E, portanto, e como esses zeros, há imensos zeros no Estado português, nas empresas portuguesas, nas organizações públicas e privadas. E, portanto, há de facto aqui um potencial tremendo que passaria por essa, pelo menos no meu entender, passaria de facto por essa coordenação de esforços, não é? Com diferentes interesses das fundações, dos privados, do próprio Estado, um bocadinho como o Elon Musk está a fazer com a ida a Marte, não é? Portanto, ele é que o está a fazer, mas aquilo 80% do financiamento, ou mais, não vem dele, não é? Vem de algum lado, não é? E, portanto, no meio disto tudo, também corre riscos, é um facto, mas assumiu-se como uma empresa, de facto, de clivagem. Se calhar há espaço para uma coisa parecida com essas. É como dizem, eu não sou cientista, nós não somos cientistas, pelo menos não somos cientistas das ciências físicas, não é? Somos cientistas sociais, mas há quem de facto diga, e eu acredito que é mais fácil pôr uma nave em Marte do que pôr uma nave no fundo do oceano, das fossas que nós cá temos, e portanto, que nem sequer sabemos 95% daquilo que há lá em baixo, não é? E portanto, com esse potencial. Vi que a Sofia respondeu aqui a uma das participantes e, portanto, está respondido. Eu volto a dizer, eu já estou a ser contactado do lado das entidades da educação e formação para intervirmos nesta parte da taxonomia relativamente às questões sociais, não é? Porque a educação, de facto, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A questão das qualificações é fundamental, é um dos pilares fundamentais. E, portanto, nós, como prestadores de serviço de educação, não é? Estamos a ser chamados e queremos estar envolvidos nesse processo, porque efetivamente até o desenvolvimento e o financiamento de formação para as várias áreas de atividade de emprego, não é? Profissionais, devem seguir este processo, não é? Devem ser privilegiadamente financiadas as formações que vão conseguir dar, ou queremos que deem resposta à procura imensa, porque estamos a discutir muito isto ainda em termos high level, em termos das instituições de ensino superior, e temos que, de facto, descer na estrutura, e, portanto, o ensino profissional, que é crítico, para depois conseguir alimentar as necessidades de trabalhadores nestas áreas. Portanto, se calhar fechando isto, não sei se alguém quer acrescentar aqui mais alguma coisa, mas se calhar dava a palavra à doutora Ivone para algum comentário final que quisesse fazer, seguindo aqui as ordens que nós fomos gerindo. Para dizer que a transição energética é uma realidade e que o facto de estarmos a falar de economia do mar, eu acho que a este nível o mar traz-nos dois grandes desafios. O desafio da procura, porque será seguramente um grande cliente para o gás, que é aquilo que um dos projetos para os quais Portugal tem uma candidatura forte em termos
europeus, pela sua infraestrutura, que será através dos portos a sua entrada e a saída, o que não deixa de ser uma infraestrutura também ligada ao mar, e por outro lado, um desafio ao planeamento, concretamente por bons planos de afetação para a produção renovável no mar, para não perdermos esta oportunidade. Portanto, sendo certo que provavelmente dentro daquelas posses económicas da nossa plataforma, as renováveis offshore são capazes de ser aquelas que, do ponto de vista mais curto prazo de tempo, podem ser tornadas mais efetivas. Enfim, são estes 2 pontos. Reitero o agradecimento por estar aqui, foi um gosto. Um cumprimento especial para a Sofia, de quem somos amigas e de vez em quando nos vamos cruzando nestas coisas. Acima de tudo, parabéns pelo desafio, transição energética e mares. Muito obrigada. Não foi fácil. Já agora, só quando fala do gás natural, estamos a falar de prospecção e exploração. É isso que está a dizer? Não, eu te peço desculpa. Sim, falei de gás natural, estava a falar, obviamente que é um dos primeiros patamares. Aliás, quando falei no Mar do Norte, onde a substituição do combustível gasóleo passou para o gás natural, foi o primeiro passo. Mas claramente o hidrogênio verde, o gás verde, aliás, neste momento está a decorrer a discussão pública da Diretiva Comunitária de Constituição do Mercado do gás verde, precisamente porque precisamos de um modelo de mercado, à semelhança do que existe com o mercado energético elétrico, e, portanto, o transporte marítimo vai colocar pressão nesta matéria, porque ele não pode ser eletrificado e, provavelmente, os Açores terão um papel geopolítico importante para o abastecimento de todo o tráfego que passa no Oceano Atlântico, que é bastante, não é? E, portanto, é uma oportunidade grande para Portugal. Era essa clarificação. Portanto, nós podemos, na prática, esquecer qualquer tipo de exploração de hidrocarbonetos na nossa plataforma à partida. Não vai haver funding para isso, não é? À partida. Não vai haver, porque a Sofia já explicou que não é capaz de não preencher. Esse assunto está arrumado, os surfistas estão à vontade, não há vaga. Exatamente, e portanto temos que procurar outros meios alternativos, e daí a importância da aposta no hidrogênio, para o qual também é preciso água, através de dessalinização ou de outros meios. Enfim, quer dizer... Sim, lá está a economia circular a funcionar na própria geração de energia. A transição energética, se for bem aproveitada, Portugal tem todas as condições para tirar um bom partido dela. É esta a visão que tenho e é aquilo que eu gostava que fosse. Era esse esclarecimento que eu queria, de facto. Há bocado já tinha falado no gás natural e eu não tinha perguntado, e agora pronto, fiquei esclarecidíssimo. Professor Pedro Constantino Graça. Muito obrigado. Eu, aliás, aproveito esta referência que é feita à questão dos hidrocarburetos para recordar que um dos grandes problemas que se colocou durante muito tempo foi a questão das mais-valias que derivavam, ou que no fundo de Portugal seria beneficiário quando autorizou durante anos que um conjunto, não muito alargado, mas um conjunto de entidades exteriores, estrangeiras, pudessem fazer explorações fundamentalmente no Algarve, alguma coisa, e na Costa Alentejana. A mais-valia que decorreria daí para Portugal, digamos, se essas explorações se fossem suficientemente atrativas para poderem ser depois, no fundo, desenvolvidas, era muito pequena. Recordo-vos que, no fundo, era um negócio que, na prática, interessava fundamentalmente a quem investia, que evidentemente era quem gastava. Não é? E a mais-valia, do ponto de vista financeiro, para o nosso próprio país, era diminuta. Agora, esse aqui é o grande risco, que nesta área, com os hidrocarburetos, ou em novas áreas, vai existir. É de que Portugal, na prática, seja um beneficiário reduzido daquilo que possa vir a ser, do ponto de vista financeiro, daquilo que possa vir a ser a exploração feita por outros relativamente às novas áreas do mar que estarão à sua disposição. Isso numa primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva, que o professor Carlos Verde também referiu bem, a questão da referência, que parece um pouco estranha, mas não é, ao ensino profissional. Eu aliás, digamos, com outro chapéu, eu sou perito externo da ANCAP, da Associação da Qualidade do Ensino Profissional, portanto faço muita peritagem de cursos
precisamente de certificação de qualidade, não é? Temos certificação de qualidade, e efetivamente tem-se notado já, com grande interesse, que um conjunto significativo de entidades, escolas, profissionais, têm vindo a apostar precisamente nestas matérias de transição energética, nas matérias de economia, nomeadamente de mar também, como, no fundo, áreas em que também na perspectiva do ensino profissional, eu diria que muito importante que seja no ensino profissional, que seja possível, no fundo, também dessa forma se combater os problemas de literacia que têm sido nos últimos anos. E, portanto, acho muito importante essa referência que fez ao ensino profissional, numa perspectiva diferente que é a minha, que é de verificação desses aspectos, mas não deixo de reconhecer que o esforço tem sido grande e vai ser maior no futuro. Estamos em pleno processo, foi lançado o concurso para a revisão do catálogo das qualificações, onde efetivamente tem que se alargar a economia do mar, basicamente, em termos de ensino profissional, é o técnico da aquacultura, não é? Que é relevante, certamente, mas que não é, certamente não é a única coisa. Mas pronto, essa é mais a minha praia, de facto, uma das minhas praias. Professora Sofia, com agradecimento também, para concluir. Para concluir, o que é que eu posso referir? Que, de facto, sim, a questão das competências é fundamental. Eu acho que Portugal devia fazer um estudo sobre quais são as competências que vai precisar durante os próximos 30 anos, porque andamos a ensinar muita coisa que não vai ser útil para nada. E andamos a ensinar coisas que estão desatualizadas. E o problema disto é que só as elites é que atualmente têm acesso à informação correta. Os temas da sustentabilidade não sendo banalizados ao nível do ensino secundário, ao nível, está bem, já existem umas cadeiras, ok, existem, mas não sendo banalizado ao nível do ensino superior de forma transversal a todos os cursos, o que é que acontece? Que não estamos a dar as competências que vão ser necessárias e que já hoje são necessárias. Há empresas que, quando querem contratar alguém para a área da sustentabilidade, têm muita dificuldade em encontrar, não sabem onde procurar, porque não há formação, não há licenciados com essa competência. E o que é que acontece? Quem tem algum poder de compra vai tirar um curso, uma pós-graduação ou um mestrado na área para se posicionar aí, ou vai tirar alguns cursos online de algumas universidades boas internacionais que também têm um investimento financeiro. Portanto, penso que isto é muito relevante, porque o que está a acontecer atualmente é incentivar a existência, à perpetuação de elites da sustentabilidade, que são aqueles que hoje têm poder de compra para comprar a informação que não está democratizada. Ora, numa sociedade do século XXI na Europa, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Numa sociedade que se pretende a evolução das classes, se pretende menos que isto aconteça. E, portanto, o meu desafio a todas as universidades e também do ISEG, onde tenho estado a cooperar, e que sim, que conseguimos desenvolver, e vamos para a segunda edição de um curso, lá está, curso de executivos em Sustainable Finance, mas já está, é um curso de executivos. Se tudo correr bem, vamos conseguir também democratizar este tema, mas eu acho que todas as faculdades têm de democratizar este tema. O Ministério da Educação tem de ter uma mente mais aberta para perceber o que é que são os temas do futuro e o que é que foram os temas do passado, porque senão estamos a criar desemprego. Estamos a criar desemprego para daqui a 5, 10, 15 anos, porque as mudanças vão ser muitas, e é impressionante quando eu vou a uma faculdade falar dos temas de sustentabilidade na área da economia, de gestão, que mais de 50% ou 70% das pessoas não sabem do que é que eu estou a falar. E, portanto, está-se a formar gestores e economistas em pleno 2021 que falam de tudo, menos daquilo que são dos temas principais de futuro e de tecnologia e de competências verdes. Portanto, este anacronismo convém que pare, porque senão só estamos a criar desigualdades sociais no futuro. Olha, acho que foi uma excelente maneira de acabarmos a nossa sessão, e eu vou chateá-la, porque eu, como estou envolvido nessas questões do ensino profissional, e de facto temos essa preocupação agora, e é crítico, este envolvimento, os green skills, portanto, pôr tudo em green skills, mas o green não é greenwashing, né? A gente aprendeu sempre que a gente pode fazer, normalmente a parte green normalmente está nos departamentos de marketing das empresas, a gente sabe bem porquê, eu gosto da cara e portanto, acho que agradeço-vos imenso, acho que foi muito, pelo menos para mim foi fantástico, e até uma próxima oportunidade, fico ao vosso dispor, aquilo que precisarem. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos os participantes também.